Fala galera, meu nome é Gustavo Moreira, tenho 14 anos e já sou investidor. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês tudo sobre um dos meus investimentos preferidos de renda variável, os fundos imobiliários. Você sabe o que são os fundos imobiliários? Eles funcionam como uma espécie de condomínio de investidores que reúnem os seus recursos para que eles sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. Basicamente, quando você está investindo nesse tipo de aplicação, você está investindo em um fundo que tem um gestor. E esse gestor vai usar esses recursos para comprar imóveis ou outros fundos. O patrimônio dos fundos é dividido em cotas. Então, quando você compra um fundo, você está comprando, na verdade, uma cota de um fundo. E ela vai te remunerar pagando um aluguel de acordo com a quantidade de cotas que você tem e da valorização do ativo. Popularmente, os fundos imobiliários são divididos em alguns grupos. Primeiro temos os fundos imobiliários de tijolo ou de renda. São os que investem em ativos reais, ou seja, em imóveis. Esses são os que costumam ganhar com aluguéis. O que diferencia os fundos de tijolo é a destinação dos seus imóveis. Eles podem alugar para agências bancárias, prédios industriais, hospitais, shopping centers e muitas outras possibilidades. Você vai observar também que tem alguns que variam com a destinação e a localização dos seus imóveis. Dá uma olhada nesse fundo imobiliário no site Funds Explorer, dá para ver a destinação e os locais que eles se encontram. Segundo, temos os fundos de papel ou recebíveis. Esses fundos compram títulos ligados ao mercado imobiliário, no lugar de ações de imóveis físicos. Nessas carteiras podemos encontrar LCIs, as letras de certificado imobiliário, letras hipotecárias, as LHs, e certificados de recebíveis imobiliários, as CRIs, ou até cotas de outros fundos imobiliários. Dá uma olhada nesse fundo imobiliário de papel, dá para ver a variedade de investimentos. E por fim, temos os fundos híbridos, que tem na carteira tanto papéis de segmento imobiliário, investimentos em outros fundos imobiliários, CRIs, LCIs e tem investimentos também em imóveis diretamente. Vou deixar um exemplo para vocês de um fundo imobiliário híbrido. E como você consegue identificar os fundos imobiliários para comprar? Os fundos imobiliários são negociados da mesma forma que as ações, no home broker das corretoras. O diferencial é o código deles, o chamado de ticker. O ticker dos fundos imobiliários é formado por 4 letras e o número 11. A forma vai ficar assim, por exemplo, KNRI 11, HGLG 11. Se o fundo for listado no mercado de balcão organizado da B3, ainda haverá a letra B no final. Lembrando que você pode investir em fundo imobiliário a partir de uma cota. Então, com menos de R$100 já dá para começar a investir nessa modalidade. O que é mais falado e mais atrativo nos fundos imobiliários é a distribuição mensal de rendimento. Por lei, eles são obrigados a distribuir esses rendimentos no mínimo uma vez por semestre, mas a maioria paga mensalmente os investidores, sendo uma renda mensal, sendo uma fonte de renda mensal. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você vai receber um valor por essa cota,
vai depender do fundo que você investiu. Por exemplo, o HGRU, que é um fundo de tijolo, pagou 68 centavos no último mês. E o IRDM, que é um fundo de papel, pagou 77 centavos por cota. Então, quando você for investir em fundos imobiliários, você deve ficar de olho se ele está pagando aluguel e qual o valor do aluguel. E fique ligado, porque no próximo vídeo vou mostrar como você faz para viver de renda usando fundos imobiliários. Então se inscreve no canal para não perder. Quem investe em fundos imobiliários está sujeito a 3 tipos de custos diferentes. A taxa de administração é uma taxa que você paga pelos serviços de administração do fundo. Tem alguns fundos que cobram taxa de performance, que basicamente é uma taxa que é cobrada quando o fundo rende mais do que o esperado. Então o gestor ganha uma parte desse rendimento. Dependendo da corretora que você usa, vai ser preciso você pagar taxa de corretagem. Mas você pode escapar disso usando uma corretora como a Clear, que eu uso e não paga taxa de corretagem. Você já deve ter ouvido falar por aí que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Mas tome cuidado, porque essa informação é apenas em partes verdadeira. O que acontece é que apenas uma parte do retorno obtido com os investimentos dos fundos são isentas de tributação, a outra não. A isenção do imposto de renda se dá sobre o rendimento distribuído aos investidores pessoas físicas. Ou seja, você vai lá e compra uma cota e você recebe aluguéis mensais por essa cota. Você não vai ter que pagar nem nada de imposto de renda por os aluguéis que você recebeu. Por outro lado, você vai pagar imposto de renda na hora da valorização da cota na hora da venda. Ou seja, se você compra uma cota por R$100 e vende ela por 110, você vai pagar imposto de renda sobre o lucro que você obteve na hora da venda. E nesse caso sobra R$10 e vai incidir uma alíquota de 20%. Então você pagaria R$2 de imposto. Depois de ver tantas vantagens, você deve estar se perguntando se é seguro investir em fundos imobiliários. Teoricamente, eles têm os mesmos riscos que as ações, mas não oscilam tanto de preço como elas. Nessa crise econômica que estamos passando, os fundos imobiliários foram muito afetados no geral, mas alguns foram mais afetados que outros. Por exemplo, os comércios estão todos fechados, então os fundos imobiliários que têm shopping foram diretamente afetados, não pagaram nem dividendos. Por outro lado, o setor logístico foi beneficiado com o aumento do e-commerce, podendo acarretar até um aumento dos dividendos. Então, mesmo o mercado imobiliário sendo mais estável do que o de ações, ainda estão sujeitos a grandes quedas. Por isso, são uma renda variável. Quanto menor a liquidez de um fundo, menos ele é negociado na bolsa. Então, isso quer dizer que quando você for vender ele, você pode ter problemas para isso. Então, lembre-se de olhar a liquidez de um fundo antes de comprá-lo para não passar apuros na hora de vender. A situação que nos encontramos mudou drasticamente o jeito que as pessoas gastam seu dinheiro. Sem poder sair de casa, aprendemos que se pode adquirir muitas coisas pela internet, como bens e serviços. Então, acredito no crescimento das vendas online e dos e-commerces, porque até nas cidades pequenas, onde as populações mais velhas não estão acostumadas com inovações tecnológicas, podemos ver o crescimento desses comércios. E essa é uma tendência que só tende a crescer nos próximos anos. Pensando nisso, acredito que as lojas online vão crescer e cada vez mais as lojas vão precisar de escoar seus produtos para entrega. Com isso, vai aumentar a procura de galpões logísticos. Pensando nisso, vou analisar alguns fundos logísticos, ou seja, que têm galpões logísticos. Feito isso, vou mostrar para vocês como faço para analisar um fundo imobiliário. Como já mostrei em outros vídeos, para analisar os fundos imobiliários,
uso o site Funds Explorer, que é uma plataforma que tem tudo sobre os fundos, é segura e é gratuita. Para iniciar a análise, vamos em Ferramentas e depois em Ranking de FIIs. De cara, você já vê que tem todos os fundos de todos os setores com todos os indicadores que vamos precisar. Vamos selecionar o setor logístico então e vou selecionar os indicadores que eu quero. Quando vou analisar os fundos imobiliários, gosto de ver os seguintes indicadores. Primeiro, o preço que ele está sendo negociado, para ver se tenho dinheiro para aportar nele. Segundo, a liquidez diária, que mostra o volume de negociações desse fundo na bolsa por dia. Terceiro, os dividendos, para saber quanto ele pagou de dividendos no último mês. Quarto, o dividend yield do último mês e o dividend yield médio de 12 meses, para saber se a média paga de dividendos nos últimos 12 meses e ver se o último mês ele pagou de acordo com sua média. O P sobre VPA, que é o preço sobre valor patrimonial, onde vou ver se o fundo imobiliário está sendo negociado acima, abaixo ou no mesmo preço do seu valor patrimonial. Com um P sobre VPA maior que 1, quer dizer que esse fundo está sendo negociado acima do que ele vale em patrimônio. Com um P sobre VPA igual a 1, ele está sendo negociado pelo mesmo preço do seu valor patrimonial. E com um P sobre VPA menor que 1, ele está sendo negociado por um preço abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, mais barato do que ele vale. Aqui pode ser uma boa oportunidade de compra, mas você deve olhar outros fatores antes de decidir comprar. Sexto, a vacância física serve para ver se o fundo tem imóveis vagos, ou seja, sem inquilinos. Sétimo, a vacância financeira vai mostrar se o fundo está gerando todo o valor potencial que ele pode gerar. Dito isso, vou escolher um fundo aqui selecionando pelos melhores pagadores de dividendo, mas vou olhar para outros indicadores também. Esse primeiro, FIIP11B, vocês podem ver que ele é um bom fundo, paga bastante dividendo, seu dividendo está na média anual, está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, não tem vacância física ou financeira, mas possui uma liquidez muito baixa. Aí você tem que ver se faz sentido para você correr o risco de não conseguir negociar ele na bolsa. Como não gosto de ter esse tipo de risco, vou para o próximo, que é o HGLG. Tem alta liquidez, paga bons dividendos, mas possui vacância física e financeira e está com o P sobre VP alto, então está bem caro. Vamos ver esse terceiro, VTLT11. Possui uma liquidez razoável, paga bons dividendos, está sendo negociado quase pelo preço do seu valor, não possui vacância física e nem financeira. A princípio parece ser um bom fundo, vamos clicar nele para ver mais sobre ele. Aqui você pode ver mais informações sobre ele, sobre o gestor, uma análise sobre o fundo e suas características. E aqui embaixo você consegue ver a variação de ativos que esse fundo tem. Nesse caso não é tão boa, porque ele só tem um ativo em uma localização. Gosto de fundos que tenham ativos variados e em diferentes localidades. Não quero que vocês vejam esse vídeo pensando que é uma recomendação. Eu apenas quis mostrar para vocês um conhecimento geral sobre fundos imobiliários e como faz para analisá-los. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa, com o que faz mais sentido para você. Galera, só avisando que vamos mudar os dias de postar vídeo aqui no canal. Vi que vocês acessam o canal mais no fim de semana. Então vamos mudar os vídeos de quinta para sábado. Então vamos subir vídeo toda terça às 4 horas da tarde e todo sábado às 11 da manhã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que esse vídeo tenha esclarecido tudo sobre fundos imobiliários para vocês. Se ainda ficaram com alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui.
Deixem o like aí embaixo porque faz uma diferença enorme pra gente. Ativa o sininho, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque tá vindo muito conteúdo para vocês. Nos siga no Instagram, @borainvestir com 2 As, e não se esqueça de compartilhar o vídeo para seus amigos e familiares, para que nosso canal cresça e nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.